nós temos a fagocitose. Sabe, por exemplo, uma diferença entre fagocitose e endocitose? Pois é, o que é uma fagocitose? Nós já ouvimos falar disso não. Sólido. Não, fagocitose para fora, endocitose. Fagocitose. Quem que faz fagocitose? Que tipo de célula? A célula protetora do corpo. Isso, células imunológicas. Endocitose seria se alimentar, então. Tá? O alimentar não necessariamente é alguma coisa que venha a ser energético, tá? A fagocitose nada mais é do que você englobar partículas muito grandes, uma, duas, não muitas, tá? Endocitose vocês vão encontrar como talvez outro nome, não é o mais indicado, mas talvez o nome vocês vão encontrar, chamada pinocitose. Tenho certeza que pinocitose está escrito no livro, né? Quando foi estudado, tinha bastante escrito isso, tá? Beleza. Então a gente não vai falar muito de fagocitose, a não ser essa última aqui. Daqui a pouco eu falo sobre ela. A gente vai diferenciar primeiro as endocitoses específicas e não específicas. O nome já diz uma coisa, quando é específica, é uma molécula e é aquela molécula específica. Quando não é específica, essa endocitose você pode absorver moléculas que você não quer, ou que não estão em excesso, ou que não precisa, mas ela entra de alguma maneira, não é específica. Okay? Igual que você está desesperado por fome, você pode comer qualquer coisa que presta na sua frente, mas quando você está com uma fominha mais ou menos, você pode ter um desejo, não, eu quero comer um feijão, um arroz, não sei o quê, mais específico. Ok? Beleza. A específica, ela tem um outro nome que vocês vão encontrar lendo também. Mediada por receptor. E é nela que a gente vai falar bastante hoje. Tá? Então, as endocitoses específicas são mediadas por receptor. E receptor é o que, gente? É uma proteína transmembrana na membrana plasmática. Ok? Receptor não pode ser um açúcar também, não? Pode, mas normalmente esse açúcar ele está com... Normalmente é açúcar com proteína, ou seja, uma glicoproteína, tá? Não necessariamente uma proteína. Beleza, gente. Então a ideia toda é essa, tá? Você, como eu mostrei na primeira figura lá no primeiro slide, tá? Então você tem o primeiro compartimento com uma molécula, não necessariamente precisa ser uma molécula grande ou pequena, pode ser qualquer molécula, tá? Que ela vai começar a brotar uma vesícula com essa molécula dentro e essa vesícula vai fusionar o compartimento dele. Já deixando uma dúvidazinha que a gente vai responder no final da aula. Como que essa vesícula não é uma só, tá? São milhares, tá? Assim, imagina aqui o citoplasma inteiro. Imagina essa parede aqui como se fosse todo o citoplasma e essa vesícula tinha que ir lá para aquele negocinho redondo da porta. Só que tem muitas outras coisas nessa célula. Como é que essa vesícula sabe que ela tem todo esse compartimento aqui? Ela não tem uma direção. Uma outra pergunta, como que essa vesícula se caminha até lá? É uma coisa fluida, ela não tem madeira, nada. Quem é que direciona essa vesícula? Ela caminha por onde? Pelo citoesqueleto. Que citoesqueleto carrega vesículas? Microtúbulos. Viu? Não penso que já acabou a outra matéria, que ela não convém lembrá-la em outras aulas também. Tá? Então, são os microtúbulos que as vesículas caminham por cima. Aquelas dineínas e cinesinas. Quem estudou, lembra? Beleza? Mas essa vesícula aqui, ela é recoberta de proteínas específicas que vão direcionar, como se fossem ímãs, vão direcionar ela exatamente para aquele compartimento, não apolar, não o outro nem o outro. A gente vai falar mais no final da aula. Certo? Vamos lá. Então a gente tem 3 tipos de passagem de coisas, substâncias, moléculas, etc., para dentro da célula. Pode ser através da membrana plasmática. Isso aqui é que tipo de transporte? Passivo. Que tipo de passivo? Esse. Era fácil demais. Que tipo de passivo? Só tem um, né? Tem 2 passivos. Tem 2 dois e pouco. Esse aqui é o que, por exemplo?
Pode ser ativo. Se essa proteína preta que o aceta gastar ATP, é ativo. Se ela não gastar ATP, é passivo. Então você tem dois passivos. Difusão simples e a outra facilitada. Difusão facilitada. Ok? Sempre através da membrana. Mas moléculas grandonas não conseguem passar, muito menos pela bicamada, muito menos por uma proteína. Então essas moléculas maiores zonas, normalmente, elas são endocitadas, que também é um tipo de transporte através da membrana. Passa pela membrana para dentro da célula, ou exocitose para fora da célula. Tá? Então essas moléculas maiores elas vão ser vaginadas, tá? Em vesículas que contêm parte da membrana plasmática, e ela vai entrar na célula. Ela não consegue passar por uma porta. Ok? Essa é a ideia. Bem, vamos falar primeiro em fagocitose, para a gente ver uma coisa mais macro. Depois a gente vê em endocitose, que é uma coisa mais pequenininha, apesar de parecer que ali é grande. Tá? Bem, eu não quero que vocês descrevam tudo que está no slide, eu vou passar o slide aqui para vocês. Tá? Eu quero que vocês entendam que as vesículas de fagocitose, elas são muito maiores, como são 1 a 2 milímetros. Não deve estar errado esse, é nanômetro. Mas enfim, isso não faz diferença a ordem para a gente aqui, depois eu tento mudar. Está muito grande. Do que, por exemplo, uma vesícula endocítica. Tá? Função da fagocitose, vocês vão ver muito na disciplina de imunologia, todos os cursos devem ter isso na grade. Tá? Proteção. Então, células fagocíticas, tá? Fazem fagocitose, colocam no citoplasma aquele conteúdo que elas vão fagocitar, principalmente por proteção, e é muito difícil não acontecer, vou mostrar para vocês, essa vesícula que vai aparecer aqui, não se fusionar com essa organela chamada lisossomo, que a gente vai ver no final da aula hoje. Exemplo para vocês, tá? Vou passar, depois vocês pegam o slide e copiam. Deixa aí, depois eu quero. Então, olha só, gente. Isso aqui é uma célula fagocítica que tem receptores, etc. Na membrana tem vários receptores diferentes, tá? Nós temos aqui uma bactéria, por exemplo, que foi coberta de glicídios, açúcares na membrana, como todo organismo tem. Né? Então, esses receptores, distribuídos pela célula toda, não em domínio de membrana só, né, vão se ligar aos açúcares da bactéria e vai começar a englobar ela. Pega a membrana plasmática e vai começar a englobar. Você pode ver isso no YouTube, em vídeos que estão acelerados no microscópio, mostrando amebas fazendo isso, etc. Tá? Então essa bactéria vai ficar englobada aqui, e essas duas membranas dentro da célula vão fechar, se fusionar. E isso aqui, ou seja, receptor, bactéria com os açúcares um pouquinho ali do meio extracelular, que é esse branco todo aqui, vai ficar dentro de uma vesícula, certo? Muito maior. A vesícula é grande, consegue captar poucas unidades de moléculas grandes, ou no caso, micro-organismos. Beleza? Certo? Uma outra maneira também é a mobilidade da membrana plasmática, pelo mosaico fluido. Exemplo, um fagócito e, por exemplo, um micro-organismo, seja lá um fungo, uma célula de fungo, um levedura. Tá? Então, essas proteínazinhas aqui que tem uma boladinha são do micróbio, e isso aqui são proteínas receptoras da célula, que vão se encaixar e essa célula vai começar a fagocitar exatamente aquele micróbio. Tá? O que é legal é que tem alguns micróbios ou micro-organismos que conseguem fazer o quê? Soltar essas proteínas de membrana, como aqui, ó, e escapar da fagocitose. Muitos conseguem fazer isso. Tá? Então essa célula não consegue fagocitar. Ela perde um pouquinho, depois essa célula produz mais proteínas, ou essas proteínas aqui conseguem, pela fluidez da membrana,
voltar aqui para o estado normal. E ela vai fugindo. Beleza? Então, nem sempre a fagocitose é eficiente, vocês vão entender sobre isso na aula de imunologia futuramente. Bem, existe um tipo de fagocitose que ela não engloba partículas maiores, tá? Pô, mas fagocitose não são partículas maiores? Endocitose ou pinocitose não são partículas menores? São, mas existe um tipo intermediário entre esses, que é a chamada macroendocitose ou a macropinocitose. É muito simples de entender. Imagina nesse estado 1 aqui, uma célula sentada no substrato, e aqui, esse branco todo aqui é ou a matriz extracelular, ou sei lá, se isso aqui for um fundo do ambiente, pode ser ali o meio exterior, alguma coisa assim, tá? Significa o quê? Que pela fluidez da membrana, ela vai esticar a membrana, olha aqui, ó, vai esticar a membrana como se fosse para andar igual uma minhoca. Esticou, puxou, são células móveis, tá? Mas em algum momento, essa membrana que ela esticou, ela volta um pouquinho para trás, assim, ó. Volta um pouquinho para trás, vai voltando até encostar de novo na própria membrana. Isso aqui vai se fundir, e isso aqui que a gente vê, esse círculozinho, vai virar uma vesícula. E essa vesícula vai ficar dentro da célula. O que tem dentro dessa vesícula? Componentes do exterior? O conteúdo do exterior. Íons, moléculas, sais minerais, sei lá, um monte de coisa. Então, isso aqui acaba sendo uma vigilância imunológica. Ela vai, tipo, se alimenta de coisas que estão de fora, opa, tudo bem. Faz de novo, opa, tem um negócio estranho aqui, uma quantidade de alguma molécula que não é natural desse ambiente. Então, acaba sendo uma vigilância imunológica. A macropinocitose. Certo? Vamos seguir. Então agora a gente vai entrar no mundo da endocitose em si, tá? Que novamente é um slide parecido com aquele da fagocitose, para vocês por agora não entenderam exatamente tudo, que eu peguei muito tempo. Ou seja, são vesículas um pouquinho menor, um pouquinho mesmo, na ordem de micrômetros, tá? 1 milhão de vezes menor do que metro, por exemplo. Então, significa o quê? Que nós temos dois tipos de endocitose, tá? Aquelas que não são específicas, aquelas que você pode ter coisas do meio exterior, por exemplo, como a macropinocitose, sem você escolher a molécula que você quer endocitar, tem um conjunto de coisas, tá? E aquelas que são específicas, que podem vir o que de dentro para fora ou de fora para dentro. Só o hormônio que você tem. Imagina na circulação sanguínea passando um monte de hormônios diferentes. Um monte. Tá? Crescimento sexual, vários diferentes sexuais, etc. E uma célula quer recolher só um. Então, ela vai colocar aquele receptor naquele hormônio X e só vai elocitar aquele hormônio, mesmo não tendo um monte de outro ali. Nem tem um monte de coisa, fator de crescimento, proteínas que estão no plasma. Então, essa aqui é muito mais eficiente. Ok? Beleza? Então, novamente, eu estou falando sobre isso. Não? Fala. Não conseguiu entender? Vamos fazer uma analogia. Tá? Imagina que tem uma fila única passando por aquela porta ali. Tá? A galera está entrando. Imagina que eu só queira pessoas vão passando, já não tem ninguém aqui. Pessoas com a tonalidade da camisa vermelha. 1, 2, 3, 5, 6, 4, sei lá. Vamos dizer assim, tá? Então, mas está todo mundo passando. Eu, como célula, imagino isso aqui como uma membrana plasmática e esse aqui como um vaso sanguíneo. Então, como célula, eu vou botar um receptor que só vai recolher e grudar aqui para endocitar pessoas de camisa vermelha. Você vai passar, ela, ele não vai acontecer nada, tá? Então, só as 4 pessoas mais ou menos que tem aqui com camisa
tonalidade vermelha, vão se grudar aqui na endocitada. Isso é muito específico, não é? Eu não estou pegando todo mundo que passa, todos os hormônios, estou pegando somente um tipo. Isso fica mais específico, tá? Isso fica mais certo para a célula, que ela quer somente aquele hormônio com a camisa vermelha. Os outros continuam passando, não é específico. Não vai se grudar no receptor, vai continuar passando. Eu vou mostrar em outro slide e vocês vão entender melhor, tá? Bem, para vocês estudarem a via endocítica, que a gente vai falar ao longo dessa aula, eu botei um esquema geralzão, tá? Não falei na maioria das coisas que estão aqui, mas a gente vai tentar entender da seguinte maneira. Olha só, ao contrário do que também eu estava falando, né? Nós temos receptores aqui nessa membrana plasmática de diferentes cores, aqui um verde, um vermelho e tal, né? E eles são específicos para essas moléculas aqui que estão em azul, amarelo. Significa que essas moléculas vão se ligar aos receptores e esses receptores eles vão, né, se juntar com a parte da membrana e vai começar a formar vesícula. Essa vesícula se desprende da membrana e você vai tá? Dá para perceber que a membrana plasmática é essa linhazinha verde, está aqui também nessa vesícula. Só que tem umas proteínas aqui triangulares, meio vermelhinho, que está aqui, como se fosse um papel presente, embrulhando alguma coisa. Tá? Assim que essas vesículas se soltam, essas proteínas que recobrem elas se soltam também. Ó. E essa vesícula está ali no citoplasma. Beleza? Com os receptores, né, com as moléculas lá dentro ligadas. Essa vesícula inicial ela vai se fusionar a um endossoma, que já são vesículas normais dentro da célula. A célula produz, vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Significa o quê? Né? Que ao se fusionar com esse endossoma, que é esse conteúdo dentro dele rosa, é um conteúdo ácido. Não muito, mas tem muitos prótons, a mais, muito ácido. Tá? Essa acidez faz com que a molécula que está ligada ao receptor solte. Os dois se desprendem. Tá? O que acontece? Essa vesícula é a maior zona, mais comprida. Então, quando se desprende a molécula do receptor, esse receptor ele não é degradado, não. Então, tem que produzir outro e tal. Ele fica localizado numa parte da vesícula que se desprende dessa aqui, como se ela se dividisse ao meio, e esse receptor volta lá para a membrana plasmática. É como se fosse uma vesícula de reciclagem. Ou seja, o receptor entrou, largou o que tinha lá e voltou. É a mesma proteína, você não precisa ficar produzindo lá no seu gene, síntese de proteína, gasta energia para produzir mais proteína. Uma hora você vai fazer isso, tá? Mas você não quer ficar gastando o receptor toda hora que eles entram. Então forma as vesículas de reciclagem. Ok? Isso é importante. E a parte dessa vesícula aqui que ficou com as moléculas, essas boladinhas, tá? Vai formar esse endossoma, né? Que vai se fusionar ao que? Esses dois aqui, ó. Vai se fusionar, o azul com esse rosa, vai se fusionar e esse azul é o lisossoma. Dentro dele, já adiantando, vou falar no final da aula, você tem muitas enzimas digestivas. Acho que o conteúdo de lisossoma, a ideia, né, teórica, a gente também viu quando a gente estudou lá no vestibular, também estudou sobre isso, tá? Enzimas digestivas que vão chegar junto com essa vesícula, vai fazer o que com aquelas moléculas de elogio? Vai quebrar ela. Tá? Seja uma molécula que tem que ser quebrada, uma coisa energética, que vai ajudar a célula a se alimentar no sentido, ou seja uma molécula que foi endocitada, que é uma coisa ruim para a célula, aí você vai quebrar ela. Tá? Se ajuda, elas só seguiam por causa disso, elas são cegas. São os olhos, o campo-guia dessas vesículas, são o citoesqueleto, que é um microtúbulo. Ou microtúbulo só, mas nem dos outros dois. Nem a quitina, nem a intermediária. Eu não entendi a parte que você falou que USB e tudo mais, daquela rosinha para baixo no. Então, essas vesículas
vesículas daqui para baixo, elas têm um conteúdo ácido. Ácido, tipo o conteúdo solúvel dentro dela é ácido, tá? Essas aqui pro final são mais ácidas e essas aqui são levemente ácidas, vai ficando maior, tá? Você vê, ou pH menor, né? 7, 6, 5, 4, 8. Então, quando essa vesícula azul se fusiona a essa aqui já existe, dentro da célula. É como se isso aqui não acontecesse, essa parte aqui, isso aqui normal, qualquer célula nossa tem isso aqui. Normal, já. Então, quando essa vesícula azul se fusiona a essa aqui rosinha, né, membrana com membrana e forma uma vesícula maior, que é essa aqui, por exemplo, o conteúdo ácido, pH ácido, faz os receptores se desgrudarem da molécula, que são aqueles pontinhos. E esses receptores saem de uma nova vesícula que vai lá para a membrana, aqui, ó, e esse receptor volta para quê? Para capturar mais novas moléculas que podem surgir. Tá? E essas moléculas que ficaram aqui vão se fusionar ao lisossoma, que é essa partezinha azul aqui, né, essa vesícula azul, fazendo com que aquele ambiente fique mais ácido, várias enzimas que existem aqui, que não está desenhado, começam a quebrar, digerir, seja uma proteína, um lipídio, carboidrato, ácido nucleico, um monte de coisa. Começa a quebrar essas moléculas. Tudo que você possa imaginar. Nem tudo, mas boa parte do Quando você falou de vesículas, algumas vesículas que lisossoma. Eu costumo falar, obviamente isso mais a nível de vestibular, quando eu dou aula, que é o estômago da célula. Nosso estômago tem muitas enzimas digestivas, além do intestino, tá? Mas é como se fosse o estômago que é muito ácido. Sim, tem vesículas de várias maneiras, umas que só entram, umas que só saem, umas que só ficam para digerir. Umas só de essas que saem nem sempre para de reciclagem, algumas são. Vocês vão entender isso na aula, espero. Vamos lá. Então, ó, perguntas a vocês. Vou passar aquele slide lá que eu já falei sobre ele. O que significa endocitar com mais eficiência? Hã? Quebrar mais moléculas? Não, falando em endocitar, não falando de digerir. Como exemplo da coisa, pessoas com camisa vermelha, como que você faz para ser mais eficiente? Não é endocitar tipo assim, eu vou comer tudo que eu quero, vou botar 10 kg de coisa dentro da célula. Isso não é eficiência. É mais ou menos isso que eu falei, tá? A endocitose é mais eficiente quando o ligante estiver em concentração, ligante é a molécula, muito maior dentro da vesícula do meio exterior. Exemplo, vamos dizer que tem, sei lá, 30 pessoas, tá? 4 delas são camisa vermelha. Imagina que, sei lá, 10 pessoas das 30 fossem de camisa vermelha, 1/3, todo mundo passando aqui. Se eu for englobar todo mundo, a proporção de camisas vermelhas dentro da vesícula vai continuar sendo 1/3. Mas se eu conseguir captar só os 1/3 de camisa vermelha, a concentração de camisas vermelhas dentro da vesícula é muito maior, proporção, do que no meio exterior, correto? Então isso é ser mais eficiente. Beleza? Vou ver essa analogia. Outra pergunta: como uma grande quantidade de complexos receptor ligante pode entrar de uma vez se as vesículas têm sempre o mesmo tamanho? Pergunta boa para a prova, né? Não? Por enquanto, depois do final da aula vocês vão entender. De novo, como que a quantidade de complexo receptor ligante pode entrar de uma vez se as vesículas têm sempre o mesmo tamanho? Nossa aula de membrana plasmática. Existem os domínios de membrana. Lembra disso? E existe a fluidez da membrana. Então, se por exemplo, olha só que legal. Imagina que daquela parede, esse chão fosse a membrana plasmática. E existem
4 receptores e isso é grande. A vesícula vai formar só aqui, ó. Ela vai começar a entrar assim, ó, a vesícula. E as moléculas aqui, igual eu mostrei, essa vesícula vai sair aqui para baixo do citoplasma. Mas imagina que eu, como receptor, estou aqui e tem mais 3 meus lá, longe. Eu captei uma molécula aqui. Se eu fizer uma vesícula só com um receptor e uma molécula, cara, gasta ATP também. Eu estou, tipo, endocitando uma molécula, isso não é eficiente. Então, as moléculas que passam aqui vai grudar no outro receptor que está aqui, no outro e no outro. O que acontece? Nós 4 se juntamos pertinho do outro receptor, com a molécula aqui, vários receptores juntos, fluidez da membrana, e formam uma vesícula só com vários receptores e várias moléculas. Isso é eficiente. É a mesma coisa que você pegar um palitinho de comida japonesa, um hashi, e comer um arrozinho de cada vez, morrendo de fome. Cara, não é melhor você pegar lá um tascão e de uma vezada só? É mais ou menos isso. Então você faz uma endocitose com vários receptores que se aproximam. E você faz uma coisa só. A quantidade aleatória de receptores que entram numa situação. Os que tiverem com o ligante, eles vão entrar junto, não é aleatório. Então, tipo, se só tem ali 10 receptores e os 10 estão cheios, né, com moléculas, os 10 vão entrar. Mas se por acaso aquela sala tiver 100, os 100 vão entrar. Não, tipo assim, ele não recebe, o outro recebe. Normalmente ao mesmo tempo. É uma coisa, é um espaço, né, temporal não, temporal também, minúsculo. Então é muito difícil aquela pequena célulazinha, um receptor ficar ligado, você quase não tem a molécula. Um receptor ligar e o outro que está do lado não ligar, porque tem várias moléculas. Aí você está na base de ligar só alguns, aí vai entrar de qualquer maneira, porque a célula tem, cara, não é melhor você comer um arrozinho do que ficar, não, eu vou esperar chegar o arroz inteiro. Não, você vai se alimentar, entendeu? Os receptores ficam vai ficar na membrana de acordo com a célula, do domínio da célula. Ou são receptores que estão em volta da célula toda, ou só em certos domínios. Beleza? Vamos tentar entender isso aqui. Vamos lá. Eu acabei de responder. Como os receptores se aproximam tanto? Tá? Bem, além da fluidez da membrana plasmática, lembra que eu falei aqui, ó, tá em 4 de mim aqui, né? Com o receptor a gente se aproxima. Mas quem ajuda também a aproximar não é só a fluidez da membrana. Dentro do citoplasma, lá embaixo, você tem proteínas que sabem, lá no citoplasma, aqui embaixo da célula. Imagina que aqui a membrana passa aqui, as minhas pernas estão voltadas para o citoplasma, eu sou um receptor, né? Quando eu ligo o receptor, eu modifico um pouco as minhas pernas como um movimento molecular, sei lá, eu abro mais elas, tá? Isso faz com que proteínas aqui dentro, vou falar o nome dela, aqui dentro do citoplasma, se ligue por baixo. A outra se liga naquele outro receptor. E essas proteínas, além da fluidez da membrana, elas se atraem, trazendo os receptores todos juntos. Aí você fica com um aglomerado de receptores juntos. Tá? O nome dessas, pode, depois a gente vai ver daqui em alguns slides. O nome dessas proteínas se chama clatrina, como se fosse uma latrina, mas é clá, com C, tá? Você vai juntar assim, não? Com certeza, a aula, boa parte dela é essa, tá? Então olha só, dando uma resumida para vocês, ó, receptor, estão separados, ó, e molécula, tá? Então significa que as moléculas, ó, ele já ligou aqui, está ligando, esse aqui ainda vai ligar a molécula. Estão separados. Então eles se aproximam, tá? E essas proteínas aqui dentro, chamadas, olha qual que eu já falei sobre elas, só não falei o nome. Aqui, ó. Tá vendo essas moléculas que ficam em volta e quando a vesícula sai elas soltam? Eu falei sobre elas agora e há pouco. Essas são as proteínas. Então, ó, as clatrinas vão se ligar e elas vão ajustar, apertar todos os receptores num cantinho só da membrana, e
vamos fazer uma força puxando para baixo. Puxando para baixo, a vesícula vai brotando para baixo. E ela se solta. Tá? Só, a membrana plasmática se junta uma na outra e essa vesícula aqui se solta. Quando ela se solta, as patrinas saem. Então elas só servem para aglomerar e ajudar a brotar a vesícula. Depois que brotou, essas patrinas aqui elas saem. E essa vesícula aqui com o receptor e essa bolotinha, assim está tudo cinza aqui, que é a molécula, vão se fusionar esse endossoma inicial que é ácido. Essa acidez faz o receptor e as moléculas saírem um do outro. Essa vesícula sai só com os receptores voltando para a membrana. Vesícula de reciclagem para esse receptor fazer esse mesmo papel aqui. E essa parte do endossoma inicial que restou vai se fusionar aos endossomas tardios e ou lisossomas, que é muito mais ácido. Aqui ó, tem 3 prótons aqui tem 5 e tal, fazendo a digestão dessas moléculas normalmente. Professor, Fala. essa organização de Também, mas se não tiver clatrina, eles mesmos juntos, aqui está um fluido danado aqui, eles podem se separar e esses 4 não conseguem, talvez, esses 4 desenhos não conseguem entrar, às vezes entra 3, porque um começou a ficar de lado. Então essa clatrina, ela se estabiliza todo junto, né, baixo. Eu quero só o receptor, eu quero sair daqui. Não, vai sair, a clatrina está me segurando. É um super bom lá embaixo. E ela vai ajudar a puxar essa vesícula para baixo. Tá? Bem, mais um esqueminha falando diferença entre fagocitose, é uma vesícula muito, olha o tamanho dessa vesícula aqui, olha o tamanho disso que a gente está falando que é endocitose, que é chamada aqui como quinocitose, são moléculas menores. Tá? E livros, se pegar livro de ensino médio, vídeo aula de pré-vestibular, vai começar a falar que quinocitose é englobamento de partículas de líquido. Falam isso lá, com certeza, eu estudei isso também na época do vestibular. Partículas menores, partículas de líquido. Cara, também, mas pode ser qualquer molécula pequena. Olha o tamanho dessa molécula, olha o tamanho dessa bactéria, por exemplo. É muito diferente. Então o fagossoma ele vai formar vesículas e vai jogar essa bactéria para onde? Lisossoma. Junto com o lisossoma aqui, ó, fazendo a digestão daquela bactéria. Essas vesículas que englobam essas moléculas também vão para o lisossoma, digerindo. E, além da endocitose e fagocitose, tá? Nós temos uma outra, não é nova, mas é mais nova que os outros, chamada autofagia. Já ouviu falar sobre isso? Significa o quê? Exemplo, mitocôndrias tem células que têm mais de 1000, uma célula só, dentro de uma célula só. Mitocôndrias e dentre outros organelos, os mitocôndrias ficam velhos, é hora de ser degradados, tá? Então, só que elas já estão dentro da célula, isso aqui veio de fora, isso aqui veio de fora. Então, você começa a digerir as suas próprias organelas velhas, a não ser se a célula está com algum problema, com outras questões, né? Começa a digerir para você se livrar daquela mitocôndria, por exemplo, pode ser uma outra organela velha. Então, o nome disso é auto, que você está fazendo, fagia é se alimentar, mais ou menos assim, tá? Significa que, que fosfolipídios vindo do retículo endoplasmático, qual retículo endoplasmático? Liso. Tá? Produz fosfolipídios. Produz fosfolipídios, esses fosfolipídios acabam englobando, por exemplo, essa organela. E essa organela, dentro de uma vesícula grande, quase do mesmo tamanho dessa, só que essa aqui se originou já dentro da célula, a autofagia. Também vai se fusionar as enzimas do lisossoma a digerir. Isso é uma reciclagem intracelular. É uma homeostase da célula. Você não quer ficar com
organelas ou pedaços de organelas defeituosas e velhos. Então você se autofagia. Professor, Falar alguma coisa? Não? por que a célula morre então, já que ela tem esse mecanismo de renovação? Porque dependendo do tipo de estresse, né, se for maior do que a capacidade dela de se auto-renovar, ela vai morrer. Não só a mitocôndria, mas existem outras organelas também que podem ter alguns defeitos, elas nunca vão sofrer esse negócio de autofagia. Por exemplo, o núcleo. Lembrando, o núcleo sofrer algum problema, não existe, vamos engolir o núcleo e fazer um núcleo novo dentro da célula. Não tem como, então a célula vai morrer. Então, depende do contexto, depende do que ela está se alimentando. Tá? Bem, autofagia vocês vão ver muito lá na aula de imuno, seguramente, mas está envolvido com muitas coisas. Envelhecimento, autofagia, tá? Ou seja, a incapacidade de fazer autofagia, de se renovar, vai tornando as células mais velhas. Vamos envelhecendo com isso. Muitos tipos de diabetes, infecções, câncer, né, problemas do coração estão envolvidas com essa alteração da autofagia. Tá? Pessoal, a autofagia também está relacionada com doenças autoimunes? Com certeza. Tá? Então, vamos dizer, doença autoimune é quando você começa a produzir anticorpos erradamente. E essas células que começam a produzir anticorpos, elas ou sofrem algum estresse, começam a produzir anticorpos erradamente, né? E ao sofrer o estresse, a autofagia deveria consertar esse estresse. A incapacidade de não consertar esse estresse leva essas células a produzir em exagero, né, anticorpos contra você mesmo. Okay? Bem, não vou falar em fagocitose mais, não vou falar em autofagia mais, vou focar na composição das vesículas endocíticas. Ali, ó. Fosfolipídios, tá? Vindo do retículo liso, que engloba a organela e vai para o lisossoma, isso tudo que ele digerido. Tanto o fosfolipídio quanto, por exemplo, as moléculas que tem na mitocôndria, que é a aula que vem. Vamos lá, gente. Então, olha só. Dá para perceber naquele desenhozinho ali embaixo, né, que nós temos vesículas. Vesículas que saem do retículo e vêm para a face cis do Golgi. Vesículas que saem do Golgi e voltam para o retículo. E vesículas que o tráfego é membrana Golgi, Golgi membrana. Beleza? Normalmente, é muito difícil, não sei exemplo, se a biologia é meio sinistra, né? Sempre tem exceções, mas eu não sei. Uma vesícula que sai do retículo, esquece o Golgi e já vem para a membrana. Nem da membrana que vem direto para o retículo. Então o Golgi é bem intermediário entre o meio exterior e o retículo. Dá para perceber que tem três coisas aqui. As vesículas que saem do retículo e vêm para o Golgi, elas são recobertas por aquelas moléculas vermelhas. As vesículas, olha a setinha, as vesículas que saem do Golgi e voltam para o retículo, ou sai daqui da face trans e volta para as outras faces, volta, seja volta tudo ou volta parte. Elas são constituídas dessas proteínas azuis, recobertas. E as proteínas, as vesículas que saem da membrana, entram no citoplasma e normalmente vêm para o Golgi ou para lisossoma, endossoma, são recobertas por essa proteína verde. Verde, azul e vermelho. Nesse desenho, quem são elas? A verde é a clatrina. O ambiente de comunicação dela é somente esse. Membrana Golgi ou membrana lisossoma. Tá? A proteína que sai do retículo e vai para o Golgi, né, as proteínas principalmente, estão em vesículas recobertas por uma proteína chamada COP2.
E essas azuis, aqui do Gold vai voltando, é a COP1. Olha só uma micrografia eletrônica. Todo esse contorno maior nessa vesícula são, por exemplo, aqui a COP2, COP1, desculpa, COP2 e a clatrina. Nem tem para ver direito aqui no fundo dela. Então, isso aqui resume o que a gente vai falar quase toda a aula. Tá? Fala da clatrina, depois do COP2 e COP1. Bem, clatrina, tá? São moléculas, óbvio, são proteínas, tá? Que recobrem as vesículas que brotam de fora da célula. Então, olha só, tá vendo essas moléculas aqui, ó, redondinhas, no cinza bem claro? Isso aqui é do lado de fora da célula, citoplasma, esse contorno aqui é a membrana plasmática. Então, dá para perceber que esse aglomerado aqui escuro são receptores, não dá para ver direito, receptores com as moléculas, tá? Beleza. A partir do momento, esses receptores estão muito mais densos aqui do que aqui e aqui, ó. Então, eles estão mais aglomerados entre si. E dá para ver que na parte de dentro da membrana, a clatrina, ela está recobrindo aquela parte de baixo. Olha o desenhozinho que eu mostrei. Isso aqui vai invaginando, ó, clatrina, membrana, receptor com molécula. E ó, a invaginando e a membrana plasmática está quase soltando ali, se fundindo ali, ó. E esse pescocinho aqui vai se fundir, tá? E nós temos aqui, ó, a membrana, que veio da membrana plasmática, agora a membrana da vesícula, a clatrina do lado de fora e aqui dentro as moléculas com receptor. Sem a clatrina, isso aqui não acontece. Pode até ficar assim, ó, ou um pouquinho menos, assim, tá? Mas essa vesícula nunca vai conseguir brotar para dentro. Nunca. Tá? Bem, entra uma parte mais molecular, tal, e dinâmica, mas eu não vou ficar focando muito nisso, só vou apresentar para vocês que a clatrina, olha só, a micrografia eletrônica de alta resolução. A clatrina, ela é como se fosse um trímero, tá? E a gente é como se fosse, ela forma hexágonos e pentágonos. Em que lugar? Lugar não, que objeto vocês podem me falar que é formado por hexágonos e pentágonos assim do lado de fora? Que objeto? Óbvio, redondo. E fica um círculo redondo perfeito. Perfeito mesmo. É o que faz a alegria da galera de 4 em 4 anos, pelo menos para alguns. Ou para outros finais de semana. Ou numa quarta noite. Futebol, né? Uma bola de futebol. Uma bola de futebol. Não tem aqueles gominhos? E você acha que aquele perfeito, matematicamente falando, são hexágonos e pentágonos um do lado do outro. Tá? Então, forma mais ou menos aquilo ali. Então, por formar hexágonos e pentágonos, vou mostrar como isso acontece, né? Essa vesícula ela fica muito mais eficiente, porque a gente sabe que o volume dentro de um círculo perfeito é maior se fosse um quadrado, um triângulo, uma coisa elíptica. Então ali cabe muito mais coisas, redondinhos perfeitamente. E a vesícula, olha só, isso aqui é uma vesícula, né? Cara, eu sei que há algumas imperfeições, mas vou falar que na natureza faz um negócio redondinho, é forçar às vezes barra demais, falar que não é provável que isso aconteça, tá? Então aqui novamente, ó, ela faz essas estruturas aqui de hexágonos e pentágono, um pentágono aqui, um hexágono aqui. Isso forma uma vesícula totalmente redonda e perfeita, mais ou menos assim, ó. Tá? Beleza? Tem um vídeo aqui mostrando como é que isso funciona. Antes de eu passar esse vídeo, existe uma proteína, você tem outras, mas a principal que vocês têm que saber, que junto com a clatrina, ela trabalha para formar esse círculo perfeito, além de conseguir segurar o receptor com a molécula lá dentro, que é chamada adaptina. Vou mostrar para vocês no esquema. Olha só para ficar mais claro.
um dos famosos videozinhos do YouTube. Está em espanhol, não dá para ver. Por exemplo, a molécula de colesterol, né? Endocitose mediada no receptor. Aí a molécula de colesterol, na verdade, é o LDL, a gente vê no exame de sangue, que tem vários colesteróis juntos ali dentro. O LDL não é um colesterol, você tem uma proteína com colesterol, que é o vermelhinho. E, pô, isso tem que entrar na célula, a célula precisa do colesterol, tá? Então você tem ali, ó, todos os receptores vão se ligar, a clatrina se liga, ó, embaixo. E vai aproximar, não é a clatrina não, desculpa, o desenho está separado. Então é a daptina e a clatrina, aquele verde maior, e a vesícula vai formando. A vesícula foi para dentro do citoplasma, e normalmente ali a clatrina vai sair, a daptina também, e vai se fusionar o endossoma, e ele começa a ficar ácido, pH baixo, e você solta o receptor da molécula que você endocitou, vai formar a vesícula de reciclagem, que vai voltar lá para a membrana plasmática, para ter mais receptores lá de volta, e o lisossoma ali vai come das enzimas, e vai começar a quebrar ali a molécula de colesterol, e vai servir para formar hormônio, para formar novos colesteróis no retículo liso, para formar a membrana plasmática novamente. Beleza? Colesterol livre. Ok? Esse vídeo eu vou passar para vocês também. Então, lembrando, nós temos a adaptina junto com a clatrina. Então, ó, receptor, molécula. Nós temos aqui a adaptina e as clatrinas, formando uma vesícula. Tá? Então, é isso. Ó. Molécula, receptor, adaptina, clatrina. Então, nem todo receptor que liga, vou falar isso numa aula para P4, que liga com a molécula, ele vai ser endocitado. Nem sempre, por exemplo, alguns hormônios até são, mas existem receptores na membrana plasmática, se quiser aqui diferente, vou botar um quadradinho. Se isso aqui for um H de hormônio, né, nem sempre esse receptor ele vai ter que formar uma vesícula. Apenas ele vai se ligar sinalizando a célula para ela reagir de alguma maneira por causa do hormônio. Tá? E existem diferenças proteicas, né, aqui e aqui, são receptores diferentes, são genes diferentes, proteínas diferentes. Tá? Então significa que nessa parte citoplasmática desse receptor existem alguns aminoácidos que interagem com a adaptina, sinalizando, isso aqui sinaliza para recrutar a clatrina. Sem a adaptina, a clatrina não se liga. Sem a adaptina, poucas clatrinas às vezes se ligam e você não consegue endocitar direito. Então ela é um sinalizador para que aqueles receptores e moléculas sejam endocitados. Mais ou menos isso. Beleza. Assim, ó. Ligante, boladinha com o desenho lá, receptor, membrana plasmática passando aqui, tá? A adaptina, que eu falando aqui, adaptor, e a clatrina. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é do lado de fora da célula, isso aqui é o citoplasma. Molécula, receptor, adaptina e a clatrina. Sempre nessa ordem. Certo? Novamente, citoplasma, leucinas, a parte de fora da célula, receptor, molécula, adaptina e clatrina. Vai se juntar um monte de complexos junto e vai começar a formar a vesícula. Só que tem o seguinte, como está mostrado no desenho, né, e aquela micrografia que eu mostrei, esse pequeno pescocinho aqui de membrana plasmática
ele não consegue se soltar naturalmente.